A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Osana Vidal, da Comunidade Evangélica Riná, para mais uma EBD. E hoje nós vamos falar sobre as bênçãos espirituais em Cristo. O nosso texto áureo está em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 3, 4 e do 9 ao 14, que nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E nele digo, em que também somos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, e em quem vós estáis, pois ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança para a redenção da possessão da glória e louvor para a sua glória. Queridos, nessa lição nós estaremos falando da grandeza e da perfeição de Deus, de nos conceder bênçãos espirituais. E na carta aos Efésios, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre essa profunda revelação do mistério que esteve oculto há tempos e nos convida aqui a louvar e glorificar a Deus por todas as bênçãos que ele relata aqui no capítulo 1 de Efésios. Vamos ver as bênçãos espirituais que são mencionadas aqui. Versículo 4, nós vemos aqui que Deus nos elegeu para sermos santos. No versículo 5, ele nos predestinou para sermos filhos. No versículo de número 6, ele nos fez agradáveis em si. No versículo 7, ele nos remiu por seu sangue derramado na cruz. No versículo do 8 ao 12, ele nos fala aqui que o Senhor nos acolheu por sua vontade. No versículo 13, na parte A, ele nos fala aqui que ele nos revelou pela a palavra da verdade. E no versículo 13, na parte B, ele nos diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E ainda no versículo 14, ele nos diz que garantiu através do Espírito Santo a validade dessa promessa. E tais bênçãos, queridos, elas provêm de Deus. Elas foram planejadas por Deus, foram executadas pelo Filho e foram garantidas pelo Espírito Santo. Essas bênçãos que nos conduzem a exclamar, glorificar ao Senhor, por nós termos a paz que excede todo o entendimento em nosso coração, através de termos aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós vemos aqui a expressão em Cristo, significa que nós fomos abençoados a partir da pessoa e da obra de Cristo Jesus realizada na cruz do Calvário. Você pode conferir em João capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 5, versículo 9 e no capítulo 9, versículo 12. E também se relaciona com a experiência da conversão nele. Você pode ver em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E essa nova vida, ela é conferida somente para quem está em Cristo. Ou seja, largou a vida velha, a vida
de escravidão do pecado e agora vive uma nova vida em Cristo. E em Cristo, conforme o apóstolo Paulo nos orienta aqui em Efésios, no capítulo 1, nós desfrutamos de todos os benefícios que nos advêm desta redenção, queridos. E é interessante quando ele fala aqui na plenitude dos tempos. Esse tempo, no grego aqui, não é a palavra cronos, que é tempo do homem, cronômetro, lembra? Que é a marcação do tempo do homem. E sim fala a plenitude do tempo no tempo kairos, que é o tempo de Deus. Um tempo onde tudo é feito previamente determinado em Cristo, no domínio de Cristo. Então, querido, tudo que nós possuímos, tudo que nos vem de bênção sobre a nossa vida, começa e culmina na vontade e na glória de Deus. Por isso, queridos, nós temos garantido todas essas bênçãos relacionadas aqui em Efésios, no capítulo 1, através do Espírito Santo, porque é Ele quem nos garante, Ele é o selo da promessa, é a garantia que tudo o que o Senhor nos prometeu, Ele irá cumprir. E é Ele também, o Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Por isso, eu te convido agora a glorificar a Deus, a bendizer ao nome dEle, por todas as bênçãos gloriosas que nós relatamos aqui tão rapidamente para o seu coração. Então, ouça, estude mais, se aprofunde cada vez mais nas bênçãos que Deus tem reservado para você, porque Ele quer que você tenha uma vida abundante nele. E eu também aproveito essa oportunidade para lembrar a você que no dia 18 de outubro nós estaremos retornando com as nossas aulas presenciais na comunidade evangélica Reinar. E que Deus te abençoe rica e poderosamente a cada dia mais e mais. Fique na paz!